O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, que é Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tempo de Deus é um tempo maravilhoso. Ele todo tempo está diante de nós. O tempo de Deus se chama, na linguagem do Novo Testamento, de Kairos, que é um tempo propício, um tempo favorável. Deus está sempre propício a nós. Poderíamos dizer, está mesmo à nossa disposição, no sentido que, a hora que quisermos voltar, entreter-nos com a sua graça, Ele nos acolhe. Até mesmo quando pecamos e nos damos consciência disso e voltamos, o tempo de Deus, Kairos, está aqui diante de nós. Bem diferente do tempo do mundo, do tempo do relógio, do tempo da folhinha do Sagrado Coração que nós vamos arrancando todos os dias. Este tempo se chama, na linguagem grega, Cronos. Cronos. É inexorável. Passou, não tem jeito. Não retorna nunca mais. Foi-se. Este tempo é verdadeiramente cruel. Arrancamos a folhinha, não adianta mais colar de volta, que não vai prestar. Com qual tempo queremos então
fundamentar a nossa vida. O tempo cronos do relógio que passa, passou, já era. Ou do tempo kairos, tempo divino, tempo que está sempre diante da nossa existência como possibilidade de reconstrução, de renovação. O tempo da Quaresma é dito um tempo favorável, tempo oportuno, e que nós deveríamos fazer muito bom proveito deste tempo, porque ele se caracteriza por uma vontade de Deus a nosso respeito, para crescermos como pessoas humanas e cristãs, para nos desenvolvermos, para superarmos, sobretudo, aquelas dificuldades que não nos deixam ser mais. Por isso, o tempo quaresmal é marcado por uma palavra de Deus muito forte, que fala fortemente ao nosso coração, no intuito de fornecer-nos sumos, algo sólido, algo forte, para o fortalecimento desta nossa caminhada. Estamos ouvindo ao longo destes dias o longo discurso entre Jesus e os judeus. E nós já notamos como eles discutem de níveis completamente diferentes. Jesus está acima, os judeus estão embaixo, de modo que as falas não se cruzam. Elas vão para um lado e para o outro. E não são capazes, pois, de entender, de antenar-se para aquilo que Jesus está dizendo. E por isso mesmo a discussão, ainda que nós tenhamos aprendido e recebido revelações de Deus, nós hoje lendo aqui o trecho, os contemporâneos de Jesus, para eles foi tempo perdido. E nós sabemos que esta discussão, que está se acendendo sempre mais, ela vai culminar nos próximos dias com uma decisão. Vamos fazer fora este cara, vamos dar fim nele. Ele está nos incomodando. Está tão bom aqui como nós estamos, ele vem nos falar de coisas do céu. E então, já sabemos em que culminará a Semana Santa com a morte do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está lamentando que aqueles que se consideravam filhos de Abraão não o eram, e menos ainda filhos de Deus. Por isso Jesus diz: eu faço as obras do meu Pai que está nos céus, e vós fazeis as obras do vosso Pai. Ele quer dizer, vós fazeis as obras do mal, do maligno, do demônio. Pai de vocês é o demônio, por isso vocês cumprem as ordens e aquilo que o veem fazer, que é exatamente dar fim de Deus. Não esqueçamos o pecado de Lúcifer, que foi o de se rebelar contra o próprio Deus. Na verdade, ele queria tirar Deus do seu trono e se colocar no lugar. Porque quem desobedece se comporta desta maneira. Quer destronar a autoridade e fazer-se substituir seu lugar. E é por isso que então, diante desta desobediência, desta vontade de usurpação que Lúcifer queria fazer do trono de Deus, comparece o glorioso, forte São Miguel, que recebe o nome exatamente da expressão que ele usa ao chegar lá
para desbaratar, pois, esta tentativa de usurpação. Quem já que é como Deus? Miguel significa esta expressão. Pois bem, filhos, pois, do demônio são todos aqueles que não obedecem a Deus e não só, mas o combatem. Por isso Jesus lamenta: vós fazeis as obras do vosso pai. Porque renunciar a Deus, Abraão não fez isto, e vocês estão fazendo. E uma vez mais não entendem: ora, nós não nascemos do adultério. Ou seja, um discurso completamente desestabilizado, não tem jeito. Jesus não consegue pegar pelo raciocínio nem pelo coração essas pessoas. Por isso, Jesus conclui o discurso de hoje afirmando: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Já sabemos porque o Pai enviou Jesus. E já sabemos porque Jesus veio. Pai pergunta, conforme nos revela o Salmo, e conforme nos reporta outra vez a carta aos Hebreus, Jesus diz: não quisestes mais sacrifícios nem holocaustos, churrascos de bois, de carneiros, já fediam aos teus narizes. E por isso é que então me destes um corpo. E eu disse: eis que vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. A vontade de Deus é a nossa alegria. A vontade de Deus é a nossa liberdade. Nunca se viu uma mãe gestante ou um pai desejar coisas ruins para o seu filho, para aquele que vai nascer, para o seu bebê. Muito pelo contrário, deseja coisas boas. Toda vez que a mãe alisa a barriga, ela fica dizendo coisas maravilhosas para o seu bebê. Agora imaginemos se porventura Deus do céu, que é perfeito e santo, se Ele iria desejar coisas ruins para nós, querer coisas ruins para nós. Por isso Jesus diz: não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. E o Pai o enviou para mostrar-nos o caminho, a direção, o rumo, para que assim nós pudéssemos chegar, pudéssemos encontrar, recuperar, ver-nos restituída a alegria de viver, o sentido da vida, até mesmo o amor no meio de nós, que muitas vezes escasseia o amor no meio de nós. E a gente então passa a viver mal, se sente mal, adoece de tantas maneiras, quando falta o amor no meio de nós. Veio nos ensinar a partir, repartir. É muito bom partilhar, me disse uma pessoa certa vez. É muito bom partilhar. As coisas devem circular, o dinheiro deve circular, os alimentos, qualquer ajuda que possamos oferecer a alguém deve circular. Não podemos acumular indistintamente sem pensar nas pessoas. Pois tudo isso Jesus vem nos ensinar para que possamos experimentar a alegria. E Jesus vem mesmo
a ponto de oferecer a sua vida. A sua vida. Quem matou Jesus? Vamos logo responder. Foram os nossos pecados? Não, não foram os nossos pecados que mataram Jesus. Então foram os judeus que mataram a Jesus. Também não. Não foram eles que mataram Jesus. Então foram os romanos, porque Jesus era um revolucionário. Também não foram os romanos. Jesus morreu porque Ele quis. Foi Ele quem aceitou a morte. Na verdade, poderíamos dizer, nem nossos pecados, nem os romanos, nem os judeus, a causa da morte de Jesus foi o amor dele por nós. É muito mais digno, é muito mais forte, é muito mais generoso. Contemplamos assim Jesus numa postura muito digna, numa postura muito gentil. Contemplamos Jesus assim, de um modo soberano, majestoso mesmo, Jesus. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. E o enviou ao mundo para nos possibilitar, a nós também, vindo menos a vida dele mesmo, possibilitar-nos participar da vida divina, da natureza divina. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não nos tivesse redimido dos nossos pecados, nós não poderíamos ser batizados. Poderíamos ser lavados, só uma lavagem, assim como João Batista fazia no seu tempo. E ele próprio dizia: eu vos batizo com água, vos dou um banho básico, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito e o sangue. Por isso, meus irmãos e irmãs, a obediência de Jesus, que encontra resistência na execução desta obra divina, a resistência do coração dos judeus, dos mestres da lei, dos fariseus, é alguma coisa que entristece o coração do próprio Senhor. Toda vez que nós efetuamos uma discussão com alguém, sempre, no fim das contas, por mais que a gente ganhe a discussão, a gente se sente mal, se sente constrangido, se sente triste e muitas vezes até depois vamos chorar. Por isso, não podemos deixar de reconhecer nas palavras de Jesus também este sentimento, de peso, de mágoa. Puxa, esse pessoal não entende mesmo. Meus irmãos e irmãs, que as palavras de Jesus possam produzir em nosso coração, possam iluminar nossa vida, de modo a produzir frutos, efeitos da sua graça pelo Espírito Santo em nós, de modo que Ele não tenha que se lamentar a nosso respeito. Um instante de silêncio.